Fala galerinha, sou o Felipe Bruno e faltam apenas 7 rodadas para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. E a luta dessas equipes é contra o rebaixamento. Paysandu, Volta Redonda, Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto aparecem com as equipes que têm mais risco de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas Ferroviária, Atlético Clube, América Mineiro, Operário do Paraná e Vila Nova ainda corre um certo risco de rebaixamento. Então vamos ver como está a classificação dessas equipes. O Paysandu com maior risco de rebaixamento é o Lanterna com apenas 26 pontos em 31 jogos. Para os matemáticos, 45 pontos é a mágica para se salvar do rebaixamento. Se a gente considerar 45 pontos menos os 26 que o Paysandu tem hoje, é 19 pontos. Ou seja, praticamente o Paysandu tem que ganhar todos os jogos que faltam para escapar do rebaixamento. Mas que lembra o ano passado, a Ponte Preta com 38 pontos caiu para a Série C. Em contrapartida, se tivesse alguém com 39, com 40 pontos, já teria se salvo do rebaixamento. Mas então, vamos lá. O Paysandu tem apenas 26 pontos, apenas 5 vitórias em 31 jogos. Situação dramática é a do Paysandu. Volta Redonda e Amazonas têm 31 pontos e o Amazonas está na frente do Volta Redonda pelo saldo de gols. E o Botafogo de Ribeirão Preto, 17º com 32, também tem alto risco de rebaixamento. Subindo um pouquinho, a Ferroviária, com 36 pontos, só tem 8 vitórias, o mesmo número de vitórias, por exemplo, do Botafogo de Ribeirão Preto, 17º. Por isso, sinal de alerta para a Ferroviária. Mas a Atlético Clube também tem risco de rebaixamento e ambos aqui, tanto o Atlético Clube como a Ferroviária, estão 4 pontos de vantagem para o Botafogo de Ribeirão Preto, que abre a zona de rebaixamento. América Mineiro com 37 pontos, 5 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento também corre risco. Aí com risco um pouco menor, o Operário do Paraná tem 39, ou seja, 7 de vantagem para a zona de rebaixamento e 8 de vantagem para a zona de rebaixamento. Nós temos o Vila Nova, 12º colocado, com 40 pontos, que ainda corre um pequeno risco de rebaixamento. O 11º colocado, que não aparece aqui, é o Avaí, tem 43 pontos, então, por fins práticos, neste momento, eu diria que o Avaí tem risco extremamente baixo de rebaixamento e, por isso, ele não aparece aqui. Então, o maior risco está para essas equipes, principalmente para aquelas que estão, neste momento, na zona de rebaixamento. Faltam 7 jogos e as equipes que estão na zona de rebaixamento obrigatoriamente já vão ficar uma rodada na zona de rebaixamento. Como eu disse, a situação é mais delicada do Paysandu, porque ele tem 26 pontos, é o Lanterna, e neste momento 10 pontos atrás da Ferroviária, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então vamos olhar os confrontos, os próximos jogos de cada uma das equipes que lutam contra o rebaixamento. Começando com o Paysandu. A situação é desesperadora e para muitos a chance do Paysandu escapar do rebaixamento é praticamente tentar ganhar todos os jogos ou quase todos que faltam. O Paysandu na próxima rodada recebe o Remo naquele clássico, hein? O Remo que está lutando lá em cima pelo acesso. Aí depois o Paysandu visita a Ferroviária num jogo de tudo ou nada, confronto direto. Aí o Paysandu recebe o Avaí, que está naquela zona morta ali neste momento, não briga nem pelo acesso e nem pelo risco de rebaixamento. Aí o Paysandu visita o Atlético Goianiense, que quer subir para a Série A. Recebe o Coritiba, que quer subir para a Série A. Recebe o Amazonas num confronto direto e na última rodada visita o Atlético Clube em outro confronto direto na luta contra o rebaixamento. Resumindo, Ferroviária fora, Amazonas em casa e Atlético Clube são 3 confrontos diretos que para o Paysandu é vencer ou vencer. Se não vencer esses confrontos diretos, é muito provável que o rebaixamento seja anunciado pelos lados do Paysandu, que tem que correr contra o tempo, porque 10 pontos para sair da zona de rebaixamento é muita coisa nessa altura do campeonato. Vamos então para o Volta Redonda. Com 31 pontos, a situação já é preocupante. São 5 pontos atrás de Atlético Clube e Ferroviária, duas equipes que estão fora da zona de rebaixamento. O Volta Redonda, na próxima rodada, recebe o Atlético Goianiense, que luta pelo acesso. Aí visita o Operário do Paraná, que é um confronto direto.
Aí recebe o Coritiba, que luta pelo acesso, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto num confronto direto, aí visita o Atlético Paranaense, que luta pelo acesso, aí recebe a Chapecoense, que luta pelo acesso, e visita o Vila Nova, fechando aí a competição, né? E também um outro confronto direto. Resumindo, então, confrontos direto para o Volta Redonda. Operário do Paraná fora de casa, Botafogo de Ribeirão Preto em casa e Vila Nova fora de casa. 3 confrontos diretos que para o Volta Redonda é ganhar ou ganhar. Se não ganhar, é muito provável que seja rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, seguindo o Volta Redonda, vamos para o Amazonas. Situação e risco de rebaixamento muito similar com o do Volta Redonda, com apenas 31,5 de distância para deixar a zona de rebaixamento neste momento. O Amazonas terá Vila Nova fora de casa, confronto direto. Aí, recebe o Novo Horizontino que quer subir, visita o Atlético Paranaense que quer subir, recebe o Cuiabá que quer subir, visita o Botafogo, confronto direto, visita o Paysandu, confronto direto e recebe o Coritiba que luta pelo acesso. A tabela do Amazonas é bem chatinha se a gente for analisar, porque o Amazonas está repleto de duelos contra equipes da parte de cima da tabela de classificação e equipes que querem subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o que chama atenção nessa tabela do Amazonas é que os confrontos diretos dele é tudo fora de casa. Por exemplo, pega o Vila Nova fora de casa. Aí depois tem, olha, o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa e o Paysandu fora de casa. Ou seja, os 3 confrontos diretos do Amazonas são todos eles fora de casa. Um desafio a mais para o Amazonas que quer evitar o rebaixamento. E aí vamos seguindo no quem está na zona de rebaixamento e numa situação desesperadora também é a do Botafogo de Ribeirão Preto. Com 32 pontos em 31 jogos, o time está 4 pontos atrás de Ferroviária e Atlético Clube, primeiras equipes fora da zona de rebaixamento. Bom, a situação é a seguinte do Botafogo de Ribeirão Preto. Visita a Chapecoense que quer subir, recebe o Cuiabá, que quer subir, visita o Novo Horizontino, que quer subir. 3 duelos com equipes da parte de cima da tabela, hein? Aí depois o Botafogo de Ribeirão Preto tem Volta Redonda fora de casa, confronto direto na luta contra o rebaixamento, recebe o Amazonas em confronto direto, aí visita o Criciúma, que quer subir, e recebe na última rodada o Avaí, que está naquela zona morta até esse momento na Série B. Resumindo aqui, 2 confrontos direto apenas para o Botafogo de Ribeirão Preto, duelo contra o Volta Redonda fora e duelo contra o Amazonas em casa, que é tudo ou nada para o Botafogo aqui também, porque ele precisa ganhar esses confrontos direto para chegar ali, por exemplo, a 38 pontos e tentar arrancar pontos dos times que estão lá em cima, que é boa parte dos jogos do Botafogo de Ribeirão Preto, que também tem uma tabela bem difícil. Dos 4 que eu falei até aqui, que estão na zona de rebaixamento, algum deles vai se salvar do rebaixamento? Paysandu, Volta Redonda, Amazonas, Botafogo de Ribeirão Preto? Ou os 4 que estão na zona de rebaixamento vão acabar caindo mesmo? Então agora vamos seguir aqui para a Ferroviária. Excesso de empates é uma marca negativa da Ferroviária, mas até aqui na competição, praticamente a Ferroviária muito pouco esteve perto da zona de rebaixamento. Talvez agora é um dos momentos que ela está mais perto da zona de rebaixamento, né? Sendo a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, 36 pontos em 31 jogos, uma margem segura ali de 4 pontos para o Botafogo de Ribeirão Preto, o primeiro time na zona de rebaixamento. A tabela da Ferroviária tem CRB fora de casa, o CRB que quer subir. Aí recebe o Paysandu, confronto direto demais. O Paysandu lutando ali contra o rebaixamento. Aí visita o Vila Nova, que também luta contra o rebaixamento. Aí a Ferroviária recebe o Criciúma, que quer subir. Visita o Atlético Clube, confronto direto. Recebe o Atlético Paranaense, que quer subir, e visita o Operário do Paraná, confronto direto. Vamos analisar aqui os duelos diretos da Ferroviária. Tem o Paysandu em casa, tem o Vila Nova fora, Atlético Clube fora e Operário do Paraná fora. Ou seja, são 4 confrontos diretos da Ferroviária para tentar escapar do rebaixamento e 3 desses 4 são fora de casa. 36 pontos para chegar no número mágico de 45 pontos, 3 vitórias aí, teoricamente já seria o suficiente para a Ferroviária escapar do rebaixamento. E aí, para vocês, a Ferroviária escapa do rebaixamento?
Vamos lá para Atlético Clube. Também 36 pontos, situação parecida com a da Ferroviária, mas com trunfo, 2 vitórias a mais. Não empatou tanto assim o Atlético Clube, que tem a seguinte sequência: Goiás em casa, Goiás que luta pelo acesso. Remo fora de casa, que luta pelo acesso. Duelo direto em casa contra o América Mineiro, que luta também contra o rebaixamento. Aí visita o Avaí, que está na zona morta, recebe a Ferroviária, confronto direto, visita o Coritiba, que luta pelo acesso, e recebe o Paysandu, confronto direto. Analisando aqui, o Atlético Clube vai ter, só para fins práticos, né? O duelo em casa contra o América Mineiro, confronto direto. Aí tem a Ferroviária em casa, outro confronto direto. E o duelo contra o Paysandu, confronto direto. O que chama a atenção aqui da tabela do Atlético Clube é que ele tem 3 confrontos diretos. E os 3 confrontos diretos são em casa, contra a América Mineiro, contra a Ferroviária e contra a Paysandu. E para os matemáticos, se vencer os 3 jogos em casa, Atlético Clube escaparia aí do rebaixamento, porque chegaria a 45 pontos. E no jeito que está a competição até aqui, a tendência é que seja mais do que o suficiente para escapar do rebaixamento. E aí, você acha que o Atlético Clube vai escapar do rebaixamento? E agora vamos para as equipes que vai diminuindo aí o risco de rebaixamento, por que não? América Mineiro. Com 37 pontos, precisaria de uns 8 pontos para escapar do rebaixamento, ou talvez até menos, né? O América Mineiro, na próxima rodada, tem o Criciúma fora de casa, Criciúma que luta pelo acesso, recebe o CRB que luta pelo acesso. Aí faz aquele confronto direto fora de casa contra o Atlético Clube, tem o Novo Horizontino em casa, o Novo Horizontino que quer subir, visita a Chapecoense, que quer subir, recebe o Cuiabá, que quer subir, aliás, recebe o Cuiabá, né? E visita o Atlético Paranaense, que quer subir. Tabela complicada do América Mineiro, hein? Se a gente olhar que o América Mineiro praticamente tem uma sequência de jogos contra equipes que quer tudo subir, essas equipes todas estão lá em cima, né? O América Mineiro só tem um confronto direto e, curiosamente, esse confronto direto é fora de casa, contra o Atlético Clube, né? A tabela não é fácil, não. Do América Mineiro, eu sei que não tem jogo fácil para ninguém, mas pegar vários times em sequência que querem subir vai ser uma tarefa aí complicada para o América Mineiro tentar garantir a sua permanência. E aí, para vocês, o América Mineiro vai se manter na Série B do Campeonato Brasileiro? Operário do Paraná agora com 39 pontos, bem próximo de se salvar, né? 6 pontos ali já é suficiente para se salvar. Lembrando que no ano passado, se com essa pontuação do Operário, ele já se salvaria do rebaixamento com 39 e 40 pontos. Mas neste ano, pode ser que não seja o suficiente. Por isso a gente fala dos 45 pontos, embora pela toada que está a Série B, a tendência é que não precise de 45 pontos para se salvar. Mas se precisar, 2 vitórias para o Operário do Paraná e pronto, já é o suficiente. 39 pontos, 7 pontos de vantagem para o Botafogo de Ribeirão Preto, ou seja, 2 rodadas já garantidas fora. O Operário do Paraná na próxima rodada tem o Novo Horizontino fora de casa, confronto direto, recebe o volta, aliás, Novo Horizontino não é o confronto direto, né? O Novo Horizontino luta pelo acesso para a Série A. E o Operário está lutando contra o rebaixamento. Aí sim, o confronto direto em casa, onde o Operário recebe o Volta Redonda. Aí o Operário visita a Chapecoense, que quer subir. O Operário faz outro confronto direto em casa contra o Vila Nova. Aí recebe o CRB, que quer subir. Aliás, visita o CRB, que quer subir. Visita o Atlético Goianiense, que quer subir. E recebe a Ferroviária, que luta contra o rebaixamento. Ou seja, o Operário do Paraná terá 3 partidas dos 7 próximos jogos em casa, ou seja, vai jogar 4 fora contra equipes que querem subir e 3 confrontos direto em casa contra equipes que lutam pelo mesmo caminho do Operário do Paraná, que é contra o rebaixamento. E aí, dá para o Operário do Paraná escapar do rebaixamento? E vamos, por fim, para o Vila Nova. Com 40 pontos, o Vila Nova eu diria que é a equipe que tem menos chance de rebaixamento, mas matematicamente ainda corre risco de rebaixamento até pelo momento ruim que vem nos últimos jogos. A equipe do Vila Nova, com 40 pontos, está neste momento a 8 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Se olhar neste momento, até impensável numa queda do Vila Nova para a Série C, mas matematicamente ainda é possível. O Vila Nova terá na próxima rodada em casa um confronto direto contra o Amazonas, aí visita o Atlético Goianiense clássico e o Atlético Goianiense lutando pelo acesso. Recebe a Ferroviária no confronto direto, visita o Operário do Paraná, confronto direto, recebe o Avaí, que está ali uma posição acima, né, o 11º colocado.
uma posição acima do Vila Nova, aí depois visita o CRB que quer subir e recebe o Volta Redonda que luta contra o rebaixamento. O que chama a atenção da tabela do Vila Nova é um monte de confronto direto com equipes que estão abaixo dele na tabela de classificação e que lutam contra o rebaixamento. Tirando o clássico contra o Atlético Goianiense que luta na parte de cima, tirando o duelo contra o Avaí, que só está uma posição acima, que teoricamente nesse momento está numa zona morta da competição, e o CRB fora de casa que luta pelo acesso, o resto são tudo confrontos diretos, né? Tem Operário do Paraná fora de casa, tem Ferroviária em casa, tem Amazonas em casa, tem Volta Redonda em casa, ou seja, uma série de confrontos diretos. Talvez uma vitória aí já seja o suficiente para o Vila Nova escapar de qualquer risco de rebaixamento. E aí, para vocês, quais vão ser os 4 times que vão cair para a Série C do Campeonato Brasileiro?